Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para uma palavra de meditação e eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito glorioso que está em 2 Crônicas, capítulo de número 20, os versículos de número 37. Nesse texto nós meditaremos sobre um homem chamado Josafá, um rei de Israel, que teve suas boas e também suas más qualidades, e nós abordaremos esse. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Esse é um dos últimos versículos da história de Josafá, e ele retrata muito bem como foi a vida desse nobre rei. Josafá, nós conhecemos como a sua piedade, com o seu temor a Deus. Ele aparece no cenário bíblico, no capítulo 17, reinando em Israel e fazendo coisas que eram agradáveis ao Senhor. O texto do capítulo 17 diz que ele faz coisas boas, começa a invocar a Deus. Ele invoca o Senhor e leva o povo de Judá a invocar ao Senhor. Josafá é rei do reino do sul, o reino de Judá. Do outro lado, no reino do norte, estava Acabe. No capítulo 18, começa um dos grandes problemas de Josafá. Nós podemos dizer que Josafá é um homem bom, mas de alianças ruins. E as nossas alianças determinam quem nós somos, ou quem nós seremos, ou quem queremos ser. Josafá teve problemas por essas alianças que ele fez para si. No capítulo 18, ele desce ao reino do norte, a Israel, e conversando com Acabe, Acabe lhe convida para ir à guerra com ele, contra os filisteus. Josafá aceita o convite. Era um grande problema, porque ele sabia da fama, ele sabia do problema, ele sabia da fama pecaminosa que Acabe vivia. Acabe foi e é considerado um dos piores reis de Israel. Sua esposa Jezabel fez o que era mal aos olhos do Senhor, trazendo para dentro do reinado a idolatria, a Baal, a Astarote e a Baalins. Nesse porém, é que se encontra Josafá no reino do sul, um homem piedoso, temente, mas com um problema de alianças. E essas alianças trouxeram problemas para Josafá. No versículo de número 37 do capítulo 20, diz muito bem como termina a vida desse homem. Porque ele não só fez uma mal aliança com Acabe, mas também fez uma aliança com Acasias, o filho de Acabe. Essas alianças trouxeram penalizações a Josafá. No capítulo 18 ele faz aliança com Acabe, mas no capítulo 19, amonitas e midianitas sobem contra Josafá, contra o reino do sul, Judá, para lutarem a batalha contra ele. Alguém vai olhar para esse texto e vai dizer que Josafá, o seu temor a Deus fez com que ele vencesse a batalha. Deus lhe deu livramento? Sim, deu livramento. Mas você já se perguntou por que Josafá enfrentou essa batalha? Por que Josafá enfrentou aquela guerra toda? É isso que nós precisamos aprender. Josafá sofreu com essas retaliações. Foi o próprio Deus que permitiu que amonitas e midianitas subissem contra Judá por causa da má aliança que ele fez com Acabe no capítulo 18. Deixa eu lhe apontar ou elencar algumas coisas que nós aprendemos com as más alianças de Acabe. De fato, o texto bíblico aponta que ele é um homem bom, temente e piedoso a Deus. Porém, Josafá tem alianças ruins que lhe trouxeram retaliações no começo do seu ministério, no fim do seu ministério e, sobretudo, no fim da sua vida com Acasias. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que não é só sobre aliança que nós temos, mas são as motivações que temos para fazê-las. Qual a motivação que Josafá teve para fazer a aliança com Acabe? Sabendo quem era Acabe, a fama que Acabe tinha, o pecado de Acabe de idolatria. Qual as motivações? Com Acabe, a motivação era ser vencedor e temido. É como se Josafá dissesse: se eu for à batalha com Acabe, o reino dele é maior, o contingente de soldados dele, do reino do norte, é maior,
E eu preciso lembrá-los que o reino do norte havia 10 tribos e o reino do sul, 2 tribos. Das 12 tribos de Israel, elas se dividiam em 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Por conseguinte, o reino do sul era menor, não só em território, mas também em contingente de exército. Josafá tem um número menor de exército. Ele dificilmente venceria uma batalha contra os filisteus sozinho. Mas se ele vai à batalha com Acabe, ele vence, ele sai por vencido, aliás, por vencedor e temido. Ele tem uma motivação por trás. A motivação é se autopromover na guerra, se aliando com alguém que tem um exército maior. Então, aprendemos que não são só as alianças que temos, mas as motivações que nos fazem fazer essas alianças é que são prejudiciais à nossa vida. E quando eu falo de aliança, não estou falando de amizades, seja elas rasas ou profundas. Relacionamento que temos com pessoas na nossa vida. Estou falando de uma aliança, de mais do que isso. Aliança de amizade muito mais do que um coleguismo. Alianças que nós fazemos em momentos ruins, em circunstâncias ruins, com pessoas ruins, para trazerem tragédias ruins para a nossa vida. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que não basta só servir a Deus, eu preciso andar com pessoas que servem Ele também. Paulo escreve que nós precisamos também andar com estas pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 14, está escrito assim: não se ponham um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? As nossas alianças revelam muito da nossa confiança. Se nós confiamos em Deus e a nossa confiança está totalmente nele, então a nossa aliança deve ser única e exclusivamente com o Senhor. A terceira coisa que aprendemos é que não basta ser um bom homem, é necessário andar com pessoas da mesma índole que você tem. O problema de Josafá não foi ser seletivo com suas alianças. Eu preciso ser seletivo com elas. Eu preciso ser seletivo com aqueles que caminham comigo, aqueles que andam comigo. Diz a Bíblia, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? As nossas alianças falam muito sobre nossa índole, sobre nosso caráter, sobre nossa vida interior. Josafá perde muito por conta dessas alianças. E eu já vi muitas pessoas perderem coisas, até famílias, por ter feito alianças ruins. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Há uma tradução que diz as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra conversação ou companhia, no grego, significa homilia, e homilia é relacionamento. Paulo, então, está dizendo que o mau relacionamento vão corromper os bons costumes. Precisamos saber andar, precisamos saber nos relacionar. E quem está se relacionando conosco? E a última e mais importante lição que aprendemos no texto que lemos, do versículo 37, do capítulo 20 de 2 Crônicas, é que Deus não está olhando somente para o nosso coração, mas também para as nossas mãos. O versículo 37 diz que Deus despedaçou as obras de Josafá. Perceba que Deus levanta um profeta para ir a Josafá e dizer: Deus despedaçou as tuas obras. Obras, no sentido bíblico, quer dizer de feitos, feitos das mãos. O que as nossas mãos fazem? O texto está dizendo que Deus despedaçou as obras, os feitos, o que as mãos de Josafá fizeram. Eu disse no início que as nossas motivações são muito pior do que as nossas alianças, porque por trás de toda aliança existe uma motivação. Se a motivação de Josafá com o pai Acabe, o pai de Acasias, era ficar importante,
se autopromover-se com a guerra que não era dele, agora o motivo, a motivação de Josafá se aliando com Acasias, seu filho, já no fim da vida, no fim do seu reinado, era ficar mais rico. Porque o desejo de Josafá era construir barcos e ir à cidade de Tarsis. Fazer o quê, pastor? Buscar ouro e ficar mais rico. Perceba que o intuito de Josafá é o mesmo intuito de Acasias, ficar rico. Eu não tenho dúvida, se o intuito de Acasias fosse diferente de Josafá, Deus permitiria que esses barcos estivessem inteiros para que eles pudessem fazer essa viagem. Entretanto, o intuito de Acasias era o mesmo de Josafá, ficar rico, trazer ouro, ficar poderoso, ficar com a fama maior de que alguém que tem dinheiro. Mas Deus, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos desejos mais espúrios, não permitiu esta viagem. Quebrou. E sabe por que quebrou? Porque Deus olha para as nossas mãos, os nossos feitos, na mesma proporção que olha para o nosso coração. Deus está preocupado com o que fazemos, não só com o que sentimos. Porque não é só os nossos lábios que adoram a Deus, as nossas mãos também. O que fazemos precisa glorificar a Deus. Se o que fazemos não glorifica a Deus, então Deus quebrará as nossas obras. O texto é bem claro que Deus não permitiu essa viagem acontecer. Deus não permitiu essa viagem de negócio acontecer, porque a motivação de Josafá era ruim. Deus está olhando para as suas mãos, na mesma proporção que olha para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração, na mesma proporção que olha para as suas mãos. Ele quer ver sinceridade entre o que você sente, o que você fala e o que você faz. O que você sente, o que você fala e o que você faz precisa estar em congruência. É por isso que o salmista, no Salmo de número 51, verso de número 6, diz que o Senhor conhece a verdade no íntimo. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas ações e sabe que o que fazemos coincide ou não coincide com o que pensamos e sentimos. Josafá foi um homem bom, mas de alianças ruins. Josafá foi temente a Deus, mas com alianças ruins. Precisamos cuidar com as nossas alianças. Precisamos cuidar com quem caminha conosco. Precisamos cuidar com quem anda com a gente. A vida de Josafá, o seu reinado foi bom, mas as suas alianças foram ruins. O texto do versículo 37 é o último versículo que antecede a sua morte. Ele morre, mas morre deixando esse ensinamento para nós. Primeira coisa que falamos é que não é só sobre aliança, mas sobre as motivações que nos levam a fazer essas alianças. A segunda coisa que falamos, que não é só sobre nós servirmos a Deus, mas precisamos também andar com pessoas que servem a Deus também. A terceira coisa que falamos, que não é só ser um homem bom, não basta sermos bons, mas precisamos caminhar com pessoas da mesma índole que a nossa, para que as más companhias não venham corromper os nossos bons costumes cristãos. E terceira coisa, e muito importante, Deus não está olhando somente para o nosso coração, Ele está olhando para as nossas mãos, para o que fazemos, para o que nós praticamos, as obras que fazemos, porque as obras que fazemos revelam muito o que sentimos, o que pensamos, pois o que pensamos praticaremos, o que pensamos faremos, o que pensamos colocaremos em prática. Fique com essa palavra e aprenda. Josafá foi um homem bom, mas de alianças ruins. Deus continue te abençoando, que o nome do Senhor seja glorificado e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É o que nós desejamos aqui do IBADEP, em nome de Jesus.